Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar um resumo sobre como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada. Hoje faz exatamente 191 anos da organização da Igreja. Pedi para uma amiga minha que já foi missionária na Igreja me ajudar. Um beijo para você e muito obrigado, amiga. Vamos começar. Quando estava na Terra, Jesus Cristo estabeleceu sua Igreja. Essa mesma Igreja existe hoje em dia. E o nome dela é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Deus, o Pai Eterno, enviou Jesus não apenas para nos salvar do pecado, mas para organizar uma igreja. Quando Jesus morreu, ele deixou mais do que grandes ensinamentos e sermões. Ele deixou apóstolos, mandamentos e a organização básica da igreja que continuaria a abençoar outras pessoas muito tempo após sua morte. Ele também deu ao homem justos o sacerdócio de Deus, que é o poder e a autoridade para agir em nome dele. Esse é o mesmo poder que Jesus Cristo usou para curar os enfermos, levantar os mortos, abençoar os aflitos e designar pessoas para liderar sua igreja. Com o crescimento da igreja, os apóstolos enfrentaram cada vez mais o caos e a discórdia entre os fiéis, além de uma ferrenha oposição dos descrentes. Os apóstolos foram martirizados, e as pessoas começaram a discordar sobre os pontos fundamentais dos ensinamentos de Jesus Cristo. As pessoas começaram a formar várias igrejas, sem terem a autoridade de Deus para fazê-lo. Aquelas igrejas eram diferentes uma das outras, e estavam afastadas da igreja original de Jesus Cristo. Como resultado, o cristianismo passou por uma apostasia generalizada, ou o afastamento de suas principais crenças religiosas. A verdadeira igreja que Jesus havia estabelecido não existiria mais na terra. A autoridade do sacerdócio que permitia agir em seu nome foi perdida. Princípios puros foram corrompidos, e as verdades básicas do Evangelho ficaram dispersas entre as igrejas. Depois de séculos, Deus e Jesus Cristo chamaram um novo profeta, Joseph Smith, para restaurar a igreja e todos os seus ensinamentos verdadeiros. Joseph foi criado em circunstâncias humildes em Palmyra, Nova York. Muitas igrejas e pregadores estavam competindo por conversos naquela região. Joseph estava confuso sobre a qual igreja se filiar, porque todas ensinavam coisas diferentes. Foi quando ele leu um versículo da Bíblia dizendo que aqueles que tivessem dúvidas deveriam perguntar a Deus e ele responderia: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada." Tiago capítulo 1 e versículo 5. Joseph decidiu orar. Ele foi para um lugar isolado em um bosque e lá se ajoelhou. Então perguntou humildemente a Deus em oração a qual igreja deveria se filiar. Jesus Cristo apareceram a ele em uma visão. Posteriormente, Joseph descreveu essa experiência sagrada. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me chamando-me pelo nome e disse para o outro: "Este é meu filho amado, ouve-o." Joseph Smith, História, capítulo 1 e versículos 16 e 17. Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo disseram a Joseph Smith que se filiasse a nenhuma das igrejas existentes. Também disseram que por meio dele, Jesus restauraria sua igreja original. Joseph Smith viria a ser um profeta, assim como os antigos profetas bíblicos. Ele recebeu a autoridade do sacerdócio que havia sido perdida, e com isso, o poder para batizar, curar os enfermos e outros líderes. A Igreja Restaurada foi organizada oficialmente em 6 de abril de 1830. Veja esse discurso maravilhoso. Siga o Evangelho porque recebi uma firme confirmação de que é verdadeiro.
Orei para saber se o livro de Mormon é uma escritura sagrada. Orei para saber se Joseph Smith foi um profeta chamado por Deus. Orei e senti em meu coração que essas coisas são verdadeiras. Nunca fui convencido por outras pessoas, apenas por Deus. Brennan Utah. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja restaurada. Jesus está realmente à frente de sua igreja e nos guia em direção a Deus por meio de um profeta moderno. O profeta de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias atualmente é o presidente Russell Marion Nelson, conhecido por Russell M. Nelson. Ele é o 17º presidente da igreja. Quer saber mais sobre ele? Clique no vídeo aqui no cards. Só corrigindo a idade, ele tem 96 anos. Vamos assistir um pequeno resumo sobre a Igreja de Jesus Cristo. Há igrejas de todos os tipos e tamanhos. Algumas igrejas têm bandas de rock, outras têm coros. Algumas estão na TV e pregam para milhões, enquanto outras têm uns poucos fiéis. Mas por quê? Por que elas são tantas e tão diferentes? E o mais importante, o que aconteceu com a igreja que Jesus Cristo organizou? Para resumir, foi assim. Jesus era o mestre. Ele nos mostrou o tipo de pessoa que devemos ser para viver com Deus novamente. E como isso não era fácil, ele criou uma igreja, um lugar onde os fiéis poderiam aprender e viver o que ele ensinou. Ele escolheu 12 apóstolos ou líderes para guiar a igreja após sua morte e ascensão ao céu. Os apóstolos se esforçaram muito para mantê-la unida, mas as pessoas acabaram se afastando e formaram outras igrejas. E elas nem sempre permaneceram fiéis ao que Jesus ensinou. Por centenas de anos, tivemos apenas partes dos ensinamentos originais de Cristo. Mas no momento certo, Jesus restaurou tudo o que estava perdido e iniciou sua igreja novamente por meio de um profeta chamado Joseph Smith. 12 novos apóstolos foram escolhidos para ajudar a guiar a igreja como antes. É isso. Sua igreja existiu antigamente e existe hoje, beneficiando e abençoando a vida de milhões ao redor do mundo, inclusive aí, no seu bairro. Então é isso, espero que tenham compreendido sobre a nossa igreja e gostado do vídeo. Se quiserem saber mais, tem 2 vídeos no cards e na descrição. E mais 2 links, um sobre a igreja e outro sobre o presidente Russell M. Nelson e a sua conexão com o Brasil. Todos estão na descrição também. Vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!